Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo, valeu? Rapaziada, é o seguinte, Vasco vence de 3-1. Vamos estar comentando tudo sobre o que aconteceu no jogo nesse vídeo. Rapaziada, Vasco, jogou ontem, conseguiu ganhar, pelo placar de 3-1, beleza? Vamos estar mostrando os vídeos aqui, tentando pelo menos, Não sei se eu vou conseguir estar mostrando, pois o vídeo era fechado, Era exclusivo, E aí se eu passar, vai cair o vídeo às vezes por direitos autorais. Não mostro às vezes os gols, mas eu vou mostrar as fotos aqui dos gols e tal. Beleza, rapaziada? Queria pedir aqui primeiramente a inscrição de vocês. Se inscrevam aqui, fortalece muito o nosso canal. E bora que bora. Rapaziada, primeira foto é essa daí do Pumita, beleza? Que eu vou estar mostrando algumas partezinhas aqui. Mas vamos primeiro estar falando sobre a péssima arbitragem que foi escolhida para apitar o jogo entre Vasco e Bahia. O árbitro não é a primeira partida que esse árbitro fica perdido dentro de um jogo. E ele tem que saber uma forma de apitar. O árbitro ele tem que ter um critério, que eu vou usar esse critério para todo jogo, coisa que este árbitro não usa. Então eu uso um critério hoje, eu uso amanhã, eu uso depois de amanhã, e todo jogo é um critério diferente. E isso muitas vezes acaba prejudicando outro time. Ontem, quer dizer, não prejudicou o Vasco, mas poderia ter prejudicado. Entendeu? O Vasco ontem poderia sair perdendo. Prejudicaria o Vasco mais uma vez por culpa de arbitragem. Mais uma vez. Então eu vou estar mostrando aí para vocês um dos erros de arbitragem que eu tô vendo aqui. Olhem esta imagem. A sola do jogador toda na perna do Pumita. E o que o árbitro deu nesse lance? Nada. Ele foi no VAR, foi chamado e ele falou que foi contato de jogo, não foi com toda a violência e que ele estava com intenção, não com a intenção de fazer isso. E que teria sido mais no pé do que na perna. A foto que a gente tem aqui registrada diz totalmente o contrário da visão do árbitro. Tanto que tem outra entrada dessa daí do Bahia em cima do Felipe Coutinho, que poderia ter quebrado a perna no jogo de ontem e o juiz não teria feito nada. Mais uma vez. Então, gente, a gente vê cada vez pior os erros grotescos de arbitragem aqui no Brasil. E tá cada vez pior. E essa imagem só reflete, enquanto que tá pior, os erros de arbitragem. Ontem não prejudicou o Vasco, mas poderia ter prejudicado. Esse poderia muitas das vezes acontece com o Vasco, como já aconteceu várias e várias e várias vezes com o Vasco. Ontem não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Esse poderia aí muda muita coisa. Vou estar mostrando, vou tentar estar achando a imagem aí da hora do Felipe Coutinho. Rapaziada, vou estar mostrando aí para vocês na tela a hora em que o Pedrinho, no intervalo do jogo, vai para cima do árbitro, da partida. Vou estar soltando aí. O Pedrinho, tendo que ser contido, pela polícia e pelos, pelo pessoal ali do Vasco ali,
para ele não agredir o árbitro da partida. Isso daí, rapaziada, foi no intervalo do jogo. Logo após o término do primeiro tempo, o árbitro se dirigia, né, para o vestiário quando, né, o Pedrinho, né, resolveu afrontar o árbitro, né, por tantas decisões ruins que ele vinha fazendo no jogo. E, rapaziada, isso reflete para o árbitro o quão ruim foi a arbitragem dele ontem. E não é de hoje que ele vem fazendo essas arbitragens ruins. Vem aí, né, vindo de vários jogos. Tá legal? Rapaziada, vamos para o segundo bloco aqui do vídeo, né? E aí a gente começa a falar do seguinte. O Vasco, antes de começar a partida, estaria na posição, né, 16º. Esse jogo foi uma partida atrasada, beleza? Então o Vasco estava em 16º e pulou para 13º, rapaziada. Um pulo aí de mais de 3 posições ali, né, pro Vasco. E isso, rapaziada, tranquiliza o Vasco ainda mais. Porque o Vasco se distancia um pouco, se alivia um pouco ali da zona de rebaixamento. Muito bom isso daí, rapaziada. Fico muito feliz que o Vasco se distancia ali da zona de rebaixamento. O Vasco tem que ter mais jogos melhores igual esse daqui para poder manter o ritmo e continuar assim no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, vou estar mostrando aí para vocês a entrada. Que olhe por esta imagem. Eu vou abrir aqui o ângulo para vocês. Ele pega no tornozelo e vai arrastando a perna do Coutinho até em cima. Então, rapaziada, é triste. Então, rapaziada, é muito triste ver tal situação acontecendo. Hoje o Felipe Coutinho não se lesiona, mas poderia ter sido lesionado. Rapaziada, esse foi o vídeo. É uma explicação, não é uma explicação, é comentando mais sobre o vídeo, né? A péssima arbitragem, os gols do Vasco, infelizmente não vou estar conseguindo passar por tal direitos autorais, né? E aí, rapaziada, o que eu posso fazer? Fiz o que eu pude aí, tentei arranjar imagem e tal, arranjei um pouco, mostrei aí, tá? Se inscrevam muito no canal, deixem um like, valeu? Que vai ter mais vídeos aí essa semana, beleza? Porque domingo tem jogo. Valeu, falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!